Você já teve em um pequeno grupo ou em um culto com muito poucas pessoas, com algumas pessoas ali, uma igreja pequena, né? Eu já estive. E nesse culto a gente ouve, né, ou nesse encontro onde tem pouquinhas pessoas, a gente ouve muitas vezes aqueles que estão ali na liderança da reunião, do culto, os irmãos que estão ali citarem, né, Mateus capítulo 18 e o versículo 20, que diz assim: aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, tá? Para que eles citam esse texto, esse versículo, né? Eles citam esse versículo de Mateus, parece que trazendo um conforto, né? Ah, nós estamos aqui em dois ou três, mas a palavra de Deus diz que onde estiver dois ou três, ali o Senhor estará junto com eles, né? Então Deus está aqui conosco, é um culto pequeno, né? E aí eu quero comentar um pouco sobre esse texto, se esse texto quer dizer isso mesmo, ou o que esse texto está dizendo para nós. Então fica comigo até o final e vamos para o que nós estamos chamando aqui nessa playlist, nessa série de vídeos de o X da questão bíblica. Quer dizer, o que significa isso, né? Qual é a resposta para esse texto aqui? Então nós vamos lidar com esse texto aqui, vamos trabalhar um pouco ele. Então esse vídeo é para quem gosta de aprender, que gosta de que compartilhem com eles algumas verdades da palavra. Então se é você mesmo, então fica até o final desse vídeo aqui. Nós vamos ver como ele pode nos ajudar, esse texto aqui, né? Vamos mergulhar um pouquinho em Mateus capítulo 18. Esse capítulo 18, ele é como se fosse uma espécie de manual prático de Jesus, de como nós podemos viver em comunidade. Falando, né, tentando explicar para você de forma bem prática, é isso que o capítulo 18 está nos ensinando, né? Ele fala de humildade, fala de cuidar, né, principalmente dos pequeninos, ele fala de perdoar, né? Então o texto é um texto muito rico do capítulo 18. E no meio disso tem um trecho que Jesus começa a falar sobre a disciplina na igreja. Sim, ele começa a falar sobre a disciplina. Então a partir do versículo 15, né, Jesus dá um passo a passo. Eu quero ler com vocês aqui, a partir do versículo 15, olha, vamos ler do 15 ao 20, tá? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Também digo que, se dois concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. O que nós podemos ver aqui lendo esse contexto, porque nós precisamos ler o contexto. Inclusive você que quer aprender a interpretar a Bíblia sozinho, vou deixar um link aqui do Bíblia para Todos. Você vai gostar muito. Acessa e comece hoje mesmo a estudar esse conteúdo, tá? Então o link está aqui na descrição do Bíblia para Todos. Interprete você mesmo a palavra de Deus, né? A Bíblia. E esse texto aqui, gente, ele está mostrando para nós, como eu disse, o capítulo 18 todo está com um manual de como a gente se portar em comunidade. E aqui ele está falando sobre disciplina. Então ele não está falando aqui nesse texto, e observe isso, ele não está falando de um culto, ele está falando de quando está disciplinando alguém, de quando está corrigindo alguém em amor, em graça. É nesse contexto que surge o versículo 20. Então não é sobre culto,
é sobre um confronto, uma resolução de conflitos. É sobre isso que o texto está dizendo. Tá? Então o texto está mostrando que quando Jesus diz assim, ó, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, ele está garantindo o quê? Que mesmo nas conversas mais difíceis, como confrontar um irmão, resolver um problema sério, ele está presente. Tá? Mas ele não está presente onde está 2, onde está uma pessoa? Sim, ele está onde está uma pessoa também. Por isso não faz sentido nós interpretarmos esse texto como se só onde estivesse 2 ou 3, né, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente, porque ele está presente se eu estou sozinho, entende? Então não é sobre o culto em si que ele está falando aqui nesse texto. É sobre uma resolução de problemas. Olha, nesses casos difíceis, vocês podem ficar tranquilos que eu vou estar com vocês. É isso que ele está dizendo nesse texto. Tá? Aonde vocês estiverem ali, resolvendo um conflito, em meu nome estão ali, vocês estão reunidos ali por causa de Jesus, vocês estão ali com essa resolução. Para resolver essas questões difíceis, eu estou ali presente com vocês, tá? Em meu nome, ele diz, né, que significa estar alinhado com o propósito de Jesus, que é o quê? Restaurar, corrigir com amor, buscar a reconciliação, tá? Então, por que a gente usa esse versículo errado? Né? Muitas vezes nós usamos esse versículo errado, já citamos, já ouvimos isso, porque é mais fácil aplicá-lo para confortar uma reunião, né? Então, às vezes, as pessoas ficam ali dando como se uma desculpa para não evangelizar, uma desculpa para não frutificar, né? Vamos dizer assim. Ela usa essa desculpa como um conforto na reunião, da reunião vazia, da reunião que tem pouca gente, tá? Para que a gente consiga, então, encarar esse ambiente, né? Então, nós usamos esse texto, mas ele não está falando sobre isso. Tá? Então aguarde, segura aí. Quantos de nós aqui gostamos de ser confrontados? Tá? Quem gosta de ser confrontado? A maioria de nós não gosta, né? Se não disser ninguém, né, que tenha, a não ser que seja uma pessoa madura na fé, mas em geral ninguém gosta de ser confrontado, tá? Ninguém gosta. Mas pensa comigo aqui. Tá? Preste atenção e pense aqui junto comigo. Quantas vezes a gente evita conversar com alguém que nos magoou? Quantas vezes a gente evita conversar porque é desconfortável a gente conversar com quem nos magoou? Né? É desconfortável. Ou a gente deixa um problema crescer no meio do ministério, deixa um problema crescer no meio da igreja, tá? Deixa um problema crescer na igreja porque não é minha função, porque eu quero evitar isso, né? Mas Jesus está dizendo que ele está com você nessas horas. É o que o texto está dizendo. Olha, não pensem 2 vezes para resolver esses problemas na igreja, porque eu vou estar com vocês para resolver. Não pensem 2 vezes para resolver isso, porque eu vou estar com você. Esse versículo ele está mostrando para mim e para você que Deus, ele guia eu e você, ele está presente até nos momentos mais difíceis, se a gente seguir o plano dele. Vou falar desse jeito, né? Se a gente seguir o plano dele. Então, como que a gente aplica isso, né? Como que nós aplicamos isso? Eu repito, se você quer estudar mais sobre interpretação de texto, eu vou deixar aqui na descrição o Bíblia para Todos. Então, primeiro, como que a gente vai aplicar isso? Não fuja dos conflitos. Não fuja dos conflitos. Então, se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, siga Mateus 18, 15 em diante. Mateus 18, 15 em diante. Converse em particular, com amor, segundo leve a Deus, né? Leve Deus para o centro da conversa, ore antes, peça sabedoria, busque a vontade de Deus ali para aquele momento. Terceiro, confie que Jesus está com você. Mesmo que seja só você. Mesmo que seja só você e mais uma pessoa tentando resolver as coisas, gente.
porque Ele garantiu, sabe? Eu vou estar ali com vocês. Você já pensou que confrontar com amor pode restaurar uma amizade? Você já pensou nisso? Pode restaurar famílias, pode restaurar uma igreja. É isso que Jesus está ensinando aqui, tá? Então a próxima vez que você ouvir isso, né, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos, lembra que não é sobre o tamanho da reunião, não é sobre o número de pessoas, mas é sobre a presença de Jesus nas conversas que transformam vidas. Qual é a situação, quem sabe hoje, na sua vida, que precisa de um confronto, que precisa de uma resolução? Qual é? Com amor. Qual é a situação hoje? Tá? Então, me diga aqui nos comentários se você já entendeu esse versículo errado. Tá? Se você já entendeu errado, comenta aqui. E eu confesso que quando eu li Mateus 18, pela primeira vez, eu também achei que era sobre um culto pequeno. Ele está ali também, gente. A questão não é essa, se ele não está ali, né? A questão é o que diz o versículo, o texto. Jesus está onde está, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, não importa. Mas esse texto está falando o contexto sobre isso que nós colocamos aqui nesse vídeo. Tá? E você, qual versículo que você entendeu errado já? Coloca aqui nos comentários qual versículo que você já entendeu errado. Tá? Então acompanha toda a série de mensagens sobre o X da questão, que eu vou trazer vários versículos que as pessoas têm entendido errado. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, e quem não é inscrito se inscreva, quem não curtiu ainda, curte e compartilha com alguém.